pessoas! Para quem não me conhece, eu sou Karina Barbosa e faço medicina na Universidade Federal de Uberlândia. E nesse vídeo eu vou contar para vocês tudo sobre o meu 7º período de medicina na UF. Como sempre, eu dividi esse vídeo em capítulos, então se você quiser saber sobre um tópico específico, é só clicar na descrição. Então, primeiramente, uma ideia geral, de que eu achei desse período. Assim, esse foi o período, na minha opinião, um período mais tranquilo de todos os períodos que eu já passei aqui na medicina. Porque foi um período que teve muito tempo livre, muita janela disponível, então dava tempo de estudar para as matérias com calma, sabe? Se você, obviamente, tivesse ali uma disciplina de estudar um pouquinho a cada dia. Sempre é assim, não tem como fugir disso. Mas em comparação com os outros períodos, foi muito tranquilo. Um período que é bem famoso por ser tranquilo aqui na UF é o 4º período. Só que, na minha opinião, o 7º período é mais tranquilo que o 4º, porque lá no 4º período ainda tinha tutoria, Ainda tinha a metodologia mista. No 7º período não tem metodologia mista, então é só a aula tradicional mesmo. O professor dá aula, chega em casa, você revisa, estuda e tem muito tempo livre. Então, é o período mais tranquilo. E outro fator que faz o 7º período ser tranquilo é com relação às matérias. As matérias não são difíceis, elas são tranquilas. A maioria dos assuntos, um ou outro assim vai destoar, que eu vou comentando com vocês ao longo do vídeo. E assim, o que eu mais gostei nesse período foi isso, o fato de ele ser um período tranquilo, então dava tempo de estudar. E outra coisa que eu gostei bastante também foi a oportunidade de práticas que a gente teve. Eu vou comentar mais pra frente, que nesse período, pela primeira vez, a gente tem plantão. E o que eu menos gostei nesse período, eu tive que pensar bastante o que eu menos gostei, porque realmente foi um período, assim, que eu não tenho nada a reclamar. Mas eu acho que um ponto negativo foi que alguns assuntos ficaram meio jogados, sabe? Alguns assuntos, algumas aulas não foram muito boas. Assim, já tivemos períodos piores com relação a isso. Isso não foi um grande problema no 7º, só um assunto ou outro que realmente ficou meio jogado, e eu vou comentar também quando eu for falar das matérias. Começando então com o horário de aulas. Assim, gente, eu vou mostrar para vocês o horário de aulas assim de uma forma mais geral, e depois eu vou mostrar o horário específico do meu subgrupo. Porque é difícil falar como é que era organizado o horário, porque no 7º período a gente é dividido em subgrupos e cada subgrupo tem uma grade horária diferente. Então, por exemplo, numa determinada manhã, enquanto o meu subgrupo estava tendo ambulatório, tinha subgrupo que estava de folga, tinha outro subgrupo que estava tendo enfermaria. Então ficava meio diferente o horário para cada grupo. Se vocês pesquisarem o horário de aulas no site da faculdade, é esse que vocês vão encontrar para o 7º período. Mas a gente não utilizava todos esses horários com aula, porque como eu falei, tinha rodízio de grupos, enquanto um grupo estava tendo ambulatório, o outro estava na enfermaria, o outro estava de folga. Então, para vocês terem uma noção de mais ou menos como é que funcionava, esse era o horário do meu grupo. Tudo que está em vermelho era exclusivo do meu grupo. Então, enquanto o meu grupo estava nessas atividades vermelhas, os outros grupos estavam fazendo outras atividades. Os que estão escritos em preto era porque era com a turma toda na mesma sala. E aí, vou esclarecer algumas coisas ali, por exemplo, na quarta-feira de manhã, enfermaria de ginecologia e obstetrícia, a cada 15 dias. Então, semana sim, semana não, tinha esse horário ali da enfermaria. Se não tinha horário de enfermaria na semana, era livre. Igual na quinta-feira também, era só a cada 15 dias. Então, semana sim, semana não, tinha ambulatório de urologia para o meu grupo. Outro ponto para esclarecer também é essa quinta-feira à tarde, que é esse mini plantão que eu coloquei entre aspas, essa enfermaria vespertina, que também era a cada 15 dias. Esse mini plantão entre aspas era um nome que eu chamava, por isso que eu coloquei aí, e vocês vão entender o porquê de eu dar esse nome quando eu for falar dessa enfermaria. E um adicional eram os plantões de 12 horas, que eu vou comentar melhor para vocês como é que eles se distribuíam ao longo do semestre nos próximos minutos desse vídeo. Agora eu vou comentar rapidamente sobre cada uma das matérias. Ginecologia foi uma matéria que foi dada durante todo o semestre. Então, durante todo o semestre a gente tinha aula de ginecologia. Os assuntos que foram dados são esses que estão aparecendo aí na tela para vocês. É uma matéria tranquila, os assuntos não são difíceis de estudar. As aulas todas foram muito boas, os professores eram muito bons. E sobre o que eu acho dessa matéria, assim, é uma matéria que eu gosto muito de estudar, eu acho muito interessante,
principalmente quando envolve ali a parte de endócrino gineco, né, quando a gente vai falar sobre ciclo menstrual, sobre amenorreia, sobre infertilidade, são assuntos que eu gosto bastante. Gosto também muito da parte mais cotidiana, assim, tipo métodos contraceptivos, vulvovaginites, essas partes mais cotidianas eu gosto. É uma matéria que eu acho legal, mas não é a que eu mais gosto. E é isso. Pediatria também foi uma matéria que foi dada durante todo o semestre. É uma matéria fácil também, os assuntos são bem tranquilos de estudar. A maioria das aulas foram muito boas. E sobre o que eu acho dessa matéria, eu gosto, eu costumo dizer que pediatria é a clínica médica da criança, então você vai ver de tudo, todas as doenças possíveis, só que com as particularidades da criança. E para mim, os assuntos mais interessantes foram puberdade precoce, eu achei bem interessante, acho que por conta de eu gostar de endócrino, e também cetoacidose diabética, que era um assunto que eu estava querendo muito que tivesse aula logo, porque sempre aparece lá no pronto-socorro de pediatria, onde eu faço alguns plantões pela Liga de Pediatria, e sempre aparece uma criança com cetoacidose diabética, e eu nunca entendia nada das discussões, é um assunto assim mais complexo, sabe, de conduta e tudo mais, e eu não entendia nada das discussões dos médicos, e agora eu tenho uma base, pelo menos. Radiologia, outra matéria que foi dada durante o semestre inteiro, não é difícil, é bem de boa de estudar, o professor é muito bom também. E assim, radiologia nesse período foi bem focada em sistema urinário. E assim, sobre o que eu achei de radiologia, as aulas em si, o assunto em si, no caso, o assunto em si eu não achei tão interessante, mas foi proveitoso e ficou interessante por conta do ambulatório de urologia que a gente teve, que a gente conseguia aplicar ali, ver na prática os assuntos que estavam acontecendo em radiologia. Então acabou sendo interessante por conta disso. Se fosse só uma matéria isolada ali, talvez eu não teria achado tão interessante. Já endócrino não foi uma matéria que foi dada durante todo o semestre. A gente teve aula de endócrino só até a primeira prova e depois as aulas de endócrino foram substituídas por outros assuntos. E diferentemente das outras matérias do período, endócrino foi um pouquinho mais complicada. Não é que é uma matéria difícil, mas é que é muita coisa. Já dá para imaginar, né? Porque o sistema endócrino é um sistema que vai mexer com o nosso corpo inteiro. Então, os pacientes com doenças endocrinológicas, eles têm muitas repercussões, muitos detalhes, muita coisa. O tratamento é um pouco mais complexo. Então, para quem vai fazer o 7º período aqui na UF, né, tá indo pro 7º período, a dica que eu dou é: comece a estudar endócrino com antecedência. E agora falando a minha opinião e a minha experiência pessoal com endócrino, assim, para mim, endócrino até agora tá no topo das especialidades clínicas. Para mim gente, endócrino é perfeito. Só que, infelizmente, eu não consegui estudar endócrino nesse período. Porque foi uma matéria que foi dada bem no início do 7º período. E nesse início eu não estava muito bem mentalmente, digamos assim. Eu tinha acabado de sair do 6º período, que foi um período muito puxado, principalmente porque eu acumulei muita atividade extracurricular. As férias foram curtas e durante as férias eu continuei fazendo coisa, não parei para descansar. Então assim, eu tava meio que, acho que tá num estado de burnout, eu não tava conseguindo focar, não tava conseguindo ter disciplina, não tava conseguindo estudar. Resultado, eu não consegui estudar endócrino. E eu fico muito triste com isso, porque é a minha matéria preferida e eu não sei praticamente nada. E fico mais triste ainda por não ter conseguido aproveitar direito as aulas do professor de endócrino, porque ele era muito bom, ele dava muito detalhe, ele comentava muita coisa. Eu não sei se eu vou encontrar outra aula tão cheia de detalhes como a aula dele, sabe? Depois que acabou endocrinologia, as aulas de endócrino foram substituídas pelas aulas de hematologia. E a gente teve aula de hemato até a 2ª prova e depois foi substituída por outro assunto. E assim, falar se é uma matéria fácil ou difícil, o que eu acho é até complicado, gente, porque foi uma matéria que meio que a gente teve que estudar mais por conta própria, sabe? As aulas não ajudaram muito em si. Porque, segundo o professor, né, ele disse que tipo, a hematologia é um assunto muito extenso para dar em tão poucas aulas. Então, a maioria das coisas a gente teve que estudar por conta própria. Ele jogou alguns assuntos ali e a gente estudou para a prova. Enfim, gente, essa matéria ficou meio jogada, assim, sabe? A gente teve que se virar e quando a gente se vira sem um norte, não dá muito certo. Depois que acabaram as aulas de hemato, vieram as aulas de nefrologia. Então, foi um assunto que foi
foi dada ali mais no final do semestre. É uma matéria que não é difícil também, alguns assuntos têm um pouquinho mais de detalhes, mas nada complicado. E eu gostei bastante dessa matéria. Para mim, em primeiro lugar fica endócrino e em segundo lugar nefrologia. Ah, Karina, mas você não quer fazer, não é pediatria? Sim, mas eu estou falando de especialidades, digamos assim. Existe endócrino adulto, existe endócrino ped. Existe nefro adulto, existe nefroped. Então, eu tô falando de especialidades. Primeiro lugar, endócrino, segundo, nefro. E sobre as aulas, se foram boas ou não, meio que dividiu opiniões. Algumas pessoas não gostam, outras gostam. Porque, assim, o método que o professor usa é um método que traz muita atualização, muita pesquisa, muito artigo. Então, eu entendo que para quem quer ali o beabá, a matéria mastigadinha, ficar colocando às vezes atualizações e artigos e pesquisas no meio da explicação meio que dá uma bagunçada no raciocínio. Inclusive, uma coisa que eu fiz para conseguir aproveitar bem as aulas desse professor foi o seguinte: eu gostava de, antes da aula, assistir alguma videoaula no YouTube, eu leio um resuminho só para mim ter uma noção ali do básico, do esqueleto da matéria, para quando eu for para aula eu conseguir absorver melhor o conteúdo, inclusive as atualizações e as coisas novas da prática clínica que o professor trazia. Então, isso me ajudou a aproveitar o modo de aula, digamos assim. Patologia também é outra matéria que a gente tem durante o semestre inteiro. E assim, uma coisa que eu queria comentar, porque foi inclusive uma pauta lá no meu Instagram, uma pessoa respondeu meus stories falando sobre uma coisa que eu comentei sobre patologia, que é o seguinte: eu comentei, acho que inclusive no vídeo do sexto período, que a minha expectativa com as matérias clínicas era que a gente entendesse as doenças a fundo. Então, por exemplo, se vai ter aula de cardiologia, eu esperava que eu fosse entender a fundo as doenças cardiológicas. Mas não, as aulas clínicas, elas são mais focadas em diagnóstico e tratamento, quadro clínico, né, sintomas também. A matéria que fica responsável por estudar as doenças a fundo é a patologia. Eu gosto de comentar isso aqui no vídeo porque, inclusive, foi uma coisa que causou espanto em algumas pessoas que não tinham tido patologia nem matérias clínicas ainda. Gente que está no ciclo básico veio comentar comigo no Instagram, tipo, nossa, sério? Eu esperava que eu fosse entender as doenças a fundo. Não. Quem faz isso é a patologia, pelo menos aqui na UFO é assim. Inclusive, uma particularidade aqui da UFO que eu achava que era comum de outras faculdades, mas não é esse time entre as matérias clínicas e as matérias de patologia. Então, por exemplo, se a gente está tendo aula de nefrologia, na patologia a gente vai ver as doenças do rim. As duas caminham juntas. Em outras faculdades, por exemplo, eles tratam patologia como se fosse uma matéria básica. Então, ela é dada lá no ciclo básico e aí lá nos períodos para frente que vai ter a clínica. E eu acho que a maneira como é feita aqui na UFA é muito bom, porque as coisas caminham juntas. Então, os assuntos que foram estudados na patologia são esses que estão aparecendo na tela para vocês. E a gente tinha aulas teóricas e aulas práticas. E as aulas práticas eram só com os órgãos, né? Só a macroscopia. Não teve microscópio, não teve microscopia nesse período. As professoras eram muito boas, as matérias no geral não eram difíceis, exceto a patologia do rim. A patologia, as nefropatias. Gente do céu, acho que foi a matéria mais complexa do semestre. É muita coisa, então para quem vai fazer o sétimo período aqui na UFO, já vai a dica. Estuda nefropatias com antecedência. É uma matéria que é dada só no final do semestre, mas quando começar, já começa a estudar. Método, praticamente todo período é a mesma coisa, todo vídeo eu comento a mesma coisa. É uma matéria que a gente estuda a questão de pesquisa e nesse período a professora passa bastante atividade prática em sala de aula. Então a maioria das aulas em sala de aula não era tipo aula, era atividade. E a gente mexeu muito com planilhas, aprender a organizar dados no Excel, dados que são importantes para a pesquisa, como a gente organiza. Enfim, foi basicamente isso, método nesse semestre. Em saúde coletiva, o tema central desse período foi a comunidade LGBTQIA+. Todas as questões ali que envolvem as questões de saúde dessa população. E as aulas, a gente teve tanto aulas assim expositivas, né, com a professora explicando, teve muita palestra com diferentes convidados, teve algumas discussões em roda, discussão de filme, inclusive sobre o filme que o meu grupo assistiu nesse período. É um filme muito interessante, eu vou deixar aqui na tela para vocês, recomendo. É um filme que ele é narrado na visão de diferentes personagens, então meio que
Você vai chegando na conclusão final a partir de diferentes pontos de vista e isso gera um plot twist. É muito legal, só assistam. E eu achei bem interessante o tema desse período porque realmente não é uma coisa que se é discutida nas matérias tradicionais da medicina. Só que assim, eu acho que ainda poderia melhorar o tema dessas aulas, sabe? Porque foi uma matéria muito importante, foi importante tudo que a gente discutiu, mas ficou muito no campo das ideias, muito no campo das humanas, muito no campo da empatia, do não sei o quê. Eu acho que falta pra gente, como médico, entender melhor as questões de saúde dessa população. Igual, por exemplo, vamos supor que eu sou uma médica que estou atendendo lá no postinho e aparece um paciente trans que está fazendo uma transição hormonal, por exemplo. Ele vai ter queixas que eu não vou saber se é normal ou se é efeito colateral de uma transição hormonal, digamos assim. Vocês estão entendendo? Acho que faltou um pouco da parte técnica. E a parte humana é muito importante, óbvio, mas podia ter essa parte também, né? Mas eu entendo que a área da saúde coletiva não serve para falar sobre isso. É muito mais realmente de entender quais são as demandas dessa população, o que falta para essa população ter mais acesso à saúde. A SRF, né, o famoso eixo reflexivo, que todo período a gente discute sobre ética médica e relação médico-paciente, nesse período foi um pouco diferente e inclusive muito polêmico. O tema central desse período foi o aborto. E por si só, o aborto ele já é uma questão polêmica, só que se tornou mais polêmico ainda no período, por quê? Porque as aulas não eram assim, tipo, vamos sentar em roda e discutir sobre o aborto. Você é a favor, você é contra. Não tem isso de você é a favor, você é contra. Foi o seguinte, você é médico, então seja você a favor ou contra, você vai pegar os seus valores, colocar de lado, porque aqui você está para fazer a vontade do paciente, o bem-estar do paciente. Isso gerou muita polêmica, porque realmente no início todo mundo ficou muito assustado, porque a professora simplesmente não deu abertura nenhuma para opinião. Assim, no início causa esse certo espanto, mas no final, quando chega no final do semestre, meio que você consegue entender, pelo menos eu consegui entender qual que é a ideia da matéria em si. A ideia da matéria é que a gente, como médico, a gente precisa entender como isso funciona. Porque assim, a gente querendo ou não, sendo a favor ou contra, é uma coisa que já é legalizada, é algo que acontece nos hospitais, acontece nos serviços, acontece no SUS. Então a gente, como médico, tem que entender como funciona. Tanto a parte técnica ali, que a gente aprendeu muito sobre questão de idade gestacional, se tem ou não limite de idade gestacional. Qual que é o procedimento que se faz até tantas semanas de gestação, porque a partir de tantas semanas é outro procedimento que tem que se fazer. A gente aprendeu um pouquinho dessa parte técnica. A gente aprendeu também muito sobre questão de legislação, discussão dos projetos de lei, a questão também do aborto quando envolve menores. Então, assim, foi uma discussão muito enriquecedora. A gente realmente, como médico, precisa entender como essas coisas funcionam, o que a lei diz, quais são os procedimentos, é preciso entender. Agora eu vou comentar sobre a parte prática do período, né? Enfermarias, ambulatórios, plantões. As enfermarias de ginecologia e obstetrícia aconteciam a cada 15 dias. Isso porque tem aquele rodízio, né? Então, numa determinada semana, só alguns grupos tinham enfermaria. Em outra semana, outros tinham. E como é que funcionava a dinâmica das enfermarias? O grupo ia para o hospital e lá no hospital o professor ou a professora dividia alguns casos. Então, a gente ia em trios falar com uma determinada paciente, conversar, saber a história, talvez examinar. Ou então, em alguns casos, quando a paciente não queria ser incomodada ou era um caso mais complicado, assim, mais delicado, a gente não ia na paciente, ia direto no prontuário ali, pegava a história para poder discutir. Aí todo mundo pegou os casos, né, conversou com os pacientes, pegou o prontuário, a gente se reúne numa salinha para poder discutir os casos. E assim, eu gosto muito dessa dinâmica de enfermaria, de ver paciente, discussão de caso, eu amo. Só que a de ginecologia e obstetrícia eu não gostei muito porque eu não gosto de obstetrícia. E a maioria dos assuntos eram de obstetrícia, ginecologia era um assunto ou outro, o grande foco era obstetrícia. E é um assunto que eu acho chato, eu não gosto, eu entendo até quem gosta, tem as suas particularidades interessantes que eu não acho interessante. Então é isso. Foi bem dado, foi bem organizado, mas o assunto em si não me agradou. A enfermaria de pediatria era bem parecida com a de ginecologia e obstetrícia, só que tinham suas diferenças entre cada grupo. Porque cada grupo tinha um professor diferente, cada professor tinha sua metodologia.
vou comentar da metodologia da minha professora, da professora do meu grupo. Toda semana a gente chegava lá no hospital e ia visitar as crianças que estavam internadas. Então, a gente se dividia em quartetos e aí cada quarteto visitava uma criança. E lá a gente colhia a história, fazia toda a anamnese completinha, examinava a criança. E aí na semana seguinte a gente contava a história da criança, contava tudo que a gente achou no exame físico, sem falar o diagnóstico. E aí o outro grupo, né, o outro quarteto, tinha que raciocinar clinicamente para descobrir qual que era o diagnóstico daquela criança. E aí a gente também já aproveitava para olhar os exames complementares, né? Se tinha radiografia, se tinha hemograma e tudo mais. E conforme o grupo ia discutindo, a gente ia apresentando os exames e conforme ia apresentando os exames e chegando no raciocínio e na discussão, ou no diagnóstico da criança. E aí, comentando assim sobre outros grupos, por exemplo, eu sei que tinha um professor que ele gostava de fazer a apresentação em slide, então ele falava que toda semana o grupo tinha que fazer uma apresentação de slide sobre aquele tema que estava sendo discutido. Eu acho isso meio maçante, o jeito que a minha professora fez eu achei perfeito, não tinha que fazer slide nem nada, era só ali uma dinâmica de raciocínio clínico mesmo. E no final a gente apresentava um pouquinho da doença, mas assim, só falando, tipo, uma pessoa ficava responsável, uma pessoa por semana, ficava responsável por estudar o assunto para dar uma explicaçãozinha rápida, assim, quando a gente fechava o diagnóstico. E eu gostei bastante da enfermaria de pediatria, eu realmente adorei, porque eu gosto muito disso, de examinar o paciente, ver o paciente e depois discutir o caso, que é o que vai acontecer na nossa vida como médico, né? A gente vai ter que chegar num diagnóstico ali a partir de um raciocínio clínico. Então, assim, foi muito bom. Agora comentando um pouquinho sobre o ambulatório de urologia, que é aquela especialidade, né, que vai cuidar do sistema genital do homem e também do sistema urinário, né, então seja de homens ou de mulheres. E o funcionamento, assim, no geral do ambulatório de urologia é igual a qualquer outro ambulatório, né, a gente atende os pacientes em duplas ou trios, depois discute o caso com o médico e aí ele fala o que tem que ser feito. E a gente vai lá no paciente, passa as receitas de medicamentos, ou solicita exames ou marca uma cirurgia, né? Porque no caso da urologia é uma subespecialidade da cirurgia geral. E assim, eu digo que no geral funcionava assim porque o ambulatório de urologia do meu grupo foi um pouquinho diferente. Por quê? Porque lá no ambulatório do meu preceptor, as coisas funcionavam um pouco diferente por conta de dois motivos principais. Primeiro, que aquele ambulatório do meu preceptor tinha muito paciente, era sempre super lotado de pacientes. Então, assim, se tivesse 20 pacientes marcados numa manhã, era pouco. Geralmente eram uns 40, uns 50 pacientes marcados, era muito paciente. E ao mesmo tempo tinha muita gente para atender, não era só a gente ali do 7º período que estava atendendo. O próprio médico atendia, tinha muitos residentes atendendo, tinha internos. Então, muitas vezes acabava que não sobrava sala para a gente atender. E aí, o que sobrava para a gente do 7º período era só acompanhar atendimento. E mesmo quando a gente atendia, era um pouco diferente, porque por ser um ambulatório muito cheio, as coisas ali eram muito corridas, muito mais direto ao ponto do que era na cirurgia geral, que eu já achava que era direto ao ponto. Para ter uma noção, lá eles não fazem exame físico. A gente só fazia exame físico se fosse assim uma queixa específica que precisava examinar, mas na maioria das vezes não tinha exame físico. Isso eu achei um pouco ruim e também não gosto de correria. E outra particularidade do ambulatório do meu grupo é que o preceptor que estava lá, o chefe, ele era subespecializado em urologia pediátrica, então ele era urologista pediátrico. Então lá no ambulatório, não tinham só adultos, também tinham crianças. Só que só o médico podia atender as crianças. A gente, como acadêmicos, internos, os residentes não podiam atender as crianças. Só alguns residentes que podiam atender as crianças. Mas a gente podia acompanhar os atendimentos das crianças. Se não tivesse sala disponível para atender, a gente podia acompanhar tanto os casos adultos quanto os casos infantis. E o preceptor, ele adorava que a gente acompanhava ele, então acabou que eu acompanhei muito caso de criança ali. Ele adorava que a gente acompanhava, ele falava pra gente acompanhar ele, falava que podia fazer perguntas, ele era muito bom para explicar. E agora, falando o que eu achei desse ambulatório, foi uma grande surpresa pra mim, porque no primeiro dia que eu tava indo pro ambulatório, eu pensei assim, nossa, eu acho que eu vou odiar esse ambulatório, vai ser muito chato. Mas, gente, foi o meu ambulatório preferido do semestre, por incrível que pareça.
E foi o meu preferido justamente por conta da urologia pediátrica. E eu acho engraçado, né, que assim, quem me acompanha, quem me conhece sabe, né, que eu pretendo fazer pediatria. Aí teve gente que comentou assim, tipo, ah, você gostou só porque você gosta de criança. E por incrível que pareça, gente, não foi por conta disso, é porque os casos das crianças eram realmente muito mais interessantes que os dos adultos. Assim, o que aparece no ambulatório de urologia, principalmente? É próstata e pedra nos rins. Próstata, pedra nos rins. Próstata, pedra nos rins. Toda vez a mesma coisa. Já na urologia pediátrica, os casos são completamente diferentes. Aparece muito mais malformações congênitas. Então, uma criança que nasceu com 3 ureteres, ao invés de nascer com 2 ou até 4 ureteres, já apareceu lá. Criança que nasceu com o rim super dilatado, né, que a gente chama de hidronefrose. Criança que nasceu, ao invés de nascer com os rins na posição habitual, nasceu com o rim lá perto da bexiga. Então, assim, eram casos muito interessantes. E eram casos, assim, que tinham uma abordagem muito diferente da abordagem do adulto. A urologia adulta é mais direta ao ponto, sabe? Já a pediátrica exige mais conhecimento de embriologia, exige um acompanhamento a mais longo prazo, exige uma investigação muito mais longa. Às vezes você tem que pedir uma série de exames e a criança tem que fazer uma série de retornos ali no ambulatório para finalmente chegar a alguma conclusão. E muitas vezes a conclusão que você chega é que nem tem que fazer cirurgia, é só medicamento mesmo. São casos bem mais legais. E aí eu me surpreendi porque até o período passado eu achava que eu odiava a cirurgia. Inclusive, eu tive a oportunidade de acompanhar uma cirurgia. Foi a primeira cirurgia que eu instrumentei. Eu tenho inclusive um videozinho no Instagram que eu contei como foi instrumentar a minha primeira cirurgia. E foi muito interessante saber se inclusive foi um caso que eu acompanhei do início ao fim. Eu acompanhei as primeiras consultas do bebê, fui na cirurgia e tive a oportunidade depois de encontrar a criança lá na enfermaria de pediatria. Então, assim, foi um caso que me marcou muito, foi uma especialidade que me marcou muito, realmente me surpreendeu positivamente. Eu não sei se eu faria, porque eu não sei se eu quero ir para esse rumo cirúrgico, digamos assim. E antes de passar para o próximo ambulatório, só para não ter viés aqui, né, que eu comentei muito bem, né, do ambulatório de urologia, mas nem todo mundo gostou, né, principalmente o pessoal do meu grupo, porque como era muito desorganizado, super lotado de pacientes adultos, né, o atendimento de pacientes adultos era bem difícil, porque muita gente, tudo muito corrido, a maioria das pessoas não gostou. O ambulatório de ginecologia, né, funciona igual todo ambulatório, atende paciente, passa o caso pro chefe, depois passa as condutas. E assim, eu esperava que eu fosse gostar muito do ambulatório de ginecologia, porque eu gosto da matéria, mas eu não gostei tanto assim. Eu achei muito estranho que no ambulatório de ginecologia a gente não aprendeu a fazer exame ginecológico. Assim, isso foi uma particularidade do meu grupo, não sei como foram os outros grupos. Eu fiquei sabendo que em um dos grupos a professora ensinou os alunos, né, a fazer exame ginecológico, eles aprenderam, fizeram bastante coisa, mas no meu grupo a gente não fez nada. Uma ou outra pessoa acabou tendo que fazer por conta do caso, da paciente, mas a maioria não fez. Eu, por exemplo, não fiz nenhum exame ginecológico no ambulatório de ginecologia. Isso acontecia porque a maioria dos casos realmente não precisava fazer exame ginecológico, porque geralmente eram pacientes que estavam ali acompanhando doenças crônicas. Aquelas coisas mais cotidianas, geralmente ficam no postinho. Aquelas pacientes que estão com alguma queixa, que tem que olhar, fazer exame, fica lá no postinho. Como aqui no hospital da UFO é um hospital terciário, o que vem para cá são casos um pouco mais complicados. Então, uma endometriose, casos de suspeita de câncer. Então, não são casos que você tem que ficar examinando, é muito mais sobre olhar os exames que foram feitos, ultrassom e tudo mais, e ver a questão de medicamento, se está dando efeito ou não, e conduzindo o caso da paciente. Não precisa ficar examinando, sabe? A gente fazia o exame, assim, clínico geral, mas o exame ginecológico mesmo não teve. E aí, como eu comentei com vocês lá no início, né, a parte da ginecologia que eu gosto é a parte mais comum, a parte mais cotidiana. E como os casos eram um pouco mais complicados, eu não gostava tanto dos casos, das discussões.
Teve alguns casos que foram bem interessantes, né? Teve caso ali de discutir questão de anticoncepcional, porque a paciente tinha uma determinada doença, então ela não podia usar qualquer anticoncepcional, então ela estava procurando qual que ela poderia usar, e a gente teve que mostrar todas as opções. Teve inclusive casos que a gente teve que discutir um pouco sobre vida sexual, que é essa parte, sabe? Eu gosto dessa parte mais cotidiana da ginecologia. Alguns casos tiveram isso e alguns casos foram interessantes para mim, mas a maioria eu ficava meio assim, que pena, achei que ia gostar mais. Assim, opinião particular, né? O ambulatório era bem organizado e só faltou realmente isso, fazer exame ginecológico. Sobre o ambulatório de saúde do adulto e do idoso, vai ser um pouco difícil de comentar, assim, o geral, como é que foi, porque cada grupo roda uma especialidade diferente. Então, o que eu vou relatar aqui foi a experiência do meu grupo. O meu grupo rodou o semestre inteirinho na hematologia. Eu sei que teve grupo que ficou em 2 especialidades, outros ficaram só em uma também. Então, assim, só para dar um exemplo, tinha grupo que ficou na endocrinologia, meu sonho. Tinha grupo que ficou na infecto, qual a especialidade que tinha mais? Ai, não lembro, mas eram diferentes especialidades. O meu grupo rodou na hematologia. E o que eu achei, né, da hematologia? Era uma especialidade assim que eu não tinha noção nenhuma do que achar, se eu achava que eu ia gostar ou não. E a minha conclusão ainda é meio inconclusiva. Porque assim, hematologia é uma especialidade que depende muito de exame laboratorial para você chegar a alguma conclusão. Então, por exemplo, chega um paciente ali que foi encaminhado porque foi detectado que ele tem plaquetas altas e o médico que atendeu lá no postinho não sabe o motivo. Ou então um paciente que estava tendo muito sangramento gengival, anemia, ou uma anemia muito difícil de tratar. Enfim, qualquer coisa que envolva o sangue, que os médicos não dão conta do recado, manda para a hematologia. E lá na hematologia a gente recebe o paciente, faz ali toda a história, pega a anamnese, faz o exame físico direitinho, diferente de outros ambulatórios, né? E aí, quando a gente vai passar o caso pro médico, quando a gente vai discutir o caso, muitas vezes fica sem conclusão nenhuma. Porque como é uma especialidade que vai analisar a questão do sangue, precisa de hemograma, precisa de exame laboratorial, precisa dosar as vitaminas, o ferro. Então, assim, quando você não tem esses exames na mão, você não tem conclusão nenhuma. Alguns casos foram bem interessantes de discutir, porque a gente ficava naquelas hipóteses, né? Ah, pode ser isso, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas tinha casos, gente, que era completamente assim, inconclusivo. A discussão não ia pra frente, sabe? Se não tivesse ali o exame primeiro. E aí o que acontece? A gente passa o exame pro paciente, quando ele voltar, retornar com o resultado do exame, não vai ser mais a gente que vai estar atendendo. Vai ser outro grupo, vai ser outras pessoas de outros períodos. Então, assim, a hematologia para o estudante de medicina acaba não sendo interessante porque você não chega no diagnóstico final. Para quem trabalha com isso, acompanha os pacientes a longo prazo, deve ser muito interessante. Mas a gente fica só na curiosidade. E aí, o que será que deu aquela doença daquele paciente? Não sabemos, nunca vamos saber. Então assim, eu não achei ruim, mas também não achei lá aquelas coisas, sabe? Agora, comentando da grande novidade desse período, né? Pela primeira vez a gente faz plantões. E os plantões, eles eram na ginecologia obstetrícia. Na verdade, era mais obstetrícia mesmo. No início, até tinham alguns casos de ginecologia, mas com a abertura do Hospital Novo, eles transferiram os casos de ginecologia para o Hospital Novo. Então, o pronto-socorro de ginecologia obstetrícia ficou sendo só obstetrícia, então, obstetrícia. Mas antes de comentar sobre os plantões em si, eu quero comentar sobre uma outra atividade que a gente tinha, que eu não sei qual era o nome dela, eu não sei se pode chamar de enfermaria, eu chamava de mini plantão, porque eram atividades muito parecidas com os plantões, só que era só num período pequeno da tarde. E acontecia a cada 15 dias. Então, como é que funcionava essa atividade que eu não lembro o nome? Aqui na folhinha, tem a folhinha de carimbo. Tá escrito Relatório de atividades Enfermaria da Saúde da Mulher, turno vespertino. Então, seria tipo uma enfermaria, só que ao invés de acontecer de manhã igual às outras, acontecia igual às outras de obstetrícia, acontecia à tarde. Mas não era igual a enfermaria, não. É muito diferente a dinâmica. A gente ia para o hospital em duplas a cada 15 dias.
E aí, a cada 15 dias, a gente ia em cenários diferentes. Eram quatro cenários diferentes. Pronto-socorro, enfermaria de alto risco, PPP, que é pré-parto, parto e pós-parto, onde acontecem os partos normais, e centro obstétrico. Então vamos supor, eu e a minha dupla hoje vamos no pronto-socorro, vamos ficar lá de plantão no pronto-socorro. Daqui 15 dias a gente vai ficar de plantão na enfermaria. 15 dias depois a gente fica de plantão no PPP, 15 dias depois a gente fica de plantão no centro obstétrico. Não é plantão, é um mini plantão, que dura só umas 2 horas. E o que a gente faz nesses mini plantões? A gente acompanha, seja acompanhar os atendimentos, seja acompanhar uma cesárea, um parto normal. E aí a gente pode ajudar em alguns procedimentos, ajudar em alguns exames, aprender a fazer alguns exames, aprender a fazer alguns procedimentos. É bem dinâmico. Assim, é legal, é bom, depende. No pronto-socorro pode até ser legal ali, é um pouco mais dinâmico. No centro obstétrico também é bastante legal, porque você acaba acompanhando ali a cesárea, consegue talvez ajudar em alguma coisa, consegue acompanhar o trabalho também dos pediatras. No PPP você consegue ver os partos normais, então você consegue ver o trabalho da enfermagem, ajudar em alguma coisa ou outra. Já na enfermaria de alto risco era muito chato, gente, muito chato, porque não tinha nada acontecendo lá. Lá as gestantes de alto risco estão internadas e você fica lá parado. E se precisar fazer alguma coisa, porque geralmente não precisa, você faz. Geralmente rodar uma cardiotocografia, que é um exame que a gente faz nas grávidas para poder monitorar o batimento cardíaco do feto e as contrações uterinas. Então, caso necessite fazer a gente faz. Agora sim, falando dos plantões em si. Como que funcionavam os plantões? Eles também eram feitos em duplas e eles eram plantões de 12 horas. Então, tinha plantão noturno, que era das 7 da noite às 7 da manhã, e tinha os plantões diurnos, que eram das 7 da manhã às 7 da noite. Ao todo, a gente faz 4 plantões no semestre. Cada dupla faz 4 plantões no semestre. E a gente, como acadêmico, não é obrigado a ficar esse horário todo, até porque a gente não está acostumado com esse batidão ainda, né? Assim, teoricamente, a gente tinha que ficar esse horário todo, mas não existe essa obrigação e essa responsabilidade ali de ficar esse horário todo. Então, se você quiser e tiver que ir embora mais cedo, não tem problema. E diferentemente dos mini plantões, nos plantões de verdade, a gente pode rodar em qualquer cenário. Então, você chega no hospital e se tiver acontecendo alguma coisa interessante no pronto-socorro, você vai pro pronto-socorro. Ah, não, agora tá acontecendo uma cesárea, você pode descer lá pro centro obstétrico. Ah, não, agora eu quero ficar lá no PPP porque tá tendo um parto normal. Você fica de plantão em todos os cenários ao mesmo tempo. Você vai para onde você quiser. É bem legal, é bem dinâmico. Assim, geralmente a gente ficava no pronto-socorro, porque de lá a gente consegue saber o que tá acontecendo em todos os outros cenários. Então, a gente chega no pronto-socorro, fica lá na salinha dos médicos, né? E aí o que vai surgindo de oportunidade para acompanhar e fazer, a gente vai fazendo. E agora, para vocês terem uma noção assim do que a gente costuma fazer nesses plantões, eu vou contar a minha experiência pessoal. Óbvio que a experiência vai variar muito de pessoa para pessoa, até porque as experiências que a gente tem no plantão dependem muito de oportunidade. Pode acontecer, por exemplo, de você e a sua dupla chegar no plantão e ser um dia completamente parado e você chega lá e vai embora e não fez nada. Já aconteceu com muita gente de chegar lá e não ter nada acontecendo. E, enfim, né? Eu e a minha dupla, a gente teve muita sorte, porque toda vez que a gente foi, tinha muita coisa acontecendo. Então, eu vou contar pra vocês tudo que eu fiz nesses plantões. No pronto-socorro, o que a gente mais faz é 2 coisas. É acompanhar os atendimentos ali, né? Enquanto o interno tá atendendo ou o residente tá atendendo, a gente fica ali acompanhando. E aí, nisso, você pode pedir para fazer alguns exames, pedir para aprender a fazer exame ginecológico, por exemplo. Eu não cheguei a fazer, mas a minha dupla fez. Eu ia fazer no dia também, só que acabou que a paciente que eu estava acompanhando não precisou. Eu sempre pedia para poder examinar a paciente, então ali o interno atendeu, fez a anamnese, pegou a história, eu pedia para poder examinar. Então, muitas vezes eu fiz o exame físico da paciente, fiz o exame ali obstétrico, né, que você pega, que é manobra de Leopold, que a gente chama, que você apalpa, palpa a barriga da grávida para poder detectar a posição do bebê. Gente, eu amava fazer isso, era muito satisfatório pegar assim e sentir o bebezinho lá dentro. Aí com isso você consegue detectar o ponto certo para colocar o sonar para auscultar o coraçãozinho do bebê. Eu achava bem legal fazer essas práticas, apesar de eu não gostar nem um pouco de obstetrícia,
Eu gostava de ter contato com os pacientes, de examinar e tudo mais. E assim, o que a gente mais faz nos plantões, o trabalho principal do acadêmico é fazer cardiotocografia. A função da acadêmica. Que é aquele exame que eu comentei com vocês, eu acho que eu comentei, né? Que a gente monitora os batimentos cardíacos do feto e as contrações uterinas. Então você coloca um aparelho na barriga da grávida, ajusta lá certinho o monitor e ele fica monitorando. Depois você volta, desliga e pega ali o relatório, digamos assim, né? Que é tipo um eletro, um traçado, apresenta ali pro médico para ele ver se tá tudo bem ou não tá. O que a gente mais faz é isso. Eu já perdi as contas, devo ter feito 1 milhão de cardiotocografias nesses plantões. E assim, por mais que o nosso papel ali não seja atender as pacientes, né, seja mais acompanhar, já teve vez que eu atendi e assim, foi muito legal, porque é uma experiência nova, né, atender no pronto-socorro, a gente só fica atendendo em ambulatório, eu nunca tinha atendido no pronto-socorro antes. Foi um dia que não tinha interno atendendo, né, os internos estavam de férias, então como não tinha internos para atender, surgiu essa oportunidade, né, aí eu e minha dupla atendemos as pacientes. Só que assim, essa oportunidade de atender as pacientes não é algo que acontece sempre. Eu e minha dupla, a gente teve essa oportunidade, outras duplas também tiveram a oportunidade de atender as pacientes, mas tem médico que não deixa. Teve uma vez que eu e minha dupla, a gente foi atender de novo, né? Em um outro plantão a gente foi tentar atender as pacientes e a médica brigou com a gente. Ela falou, não, acadêmico não atende, acadêmico só acompanha. A gente ficou tipo, tá bom. Lá no PPP a gente tem a oportunidade, né, de acompanhar o parto normal e é interessante acompanhar essa dinâmica do parto porque você consegue acompanhar várias especialidades ao mesmo tempo. No caso do parto normal, ele é um parto que é feito majoritariamente pela enfermagem, pela equipe da enfermagem. Então você consegue acompanhar o trabalho das enfermeiras e aí quando o bebê nasce você consegue acompanhar o trabalho da pediatra. Eu, inclusive, tenho um vlog aqui no meu canal do plantão de obstetrícia que eu falo como é que foi acompanhar parto normal e cesárea pela primeira vez. Vou deixar o link na descrição para vocês verem. E no centro obstétrico eu acho que foi onde eu tive mais oportunidade de experiências diferentes. Assim, nos primeiros plantões eu acompanhei cesáreas, acompanhei laqueadura, acompanhei cerclagem uterina, que é um procedimento que se faz para poder fechar o colo uterino quando ele está querendo abrir antes da hora, digamos assim. Acompanhei todos esses procedimentos e aí nos plantões mais pra frente eu comecei a ajudar nos procedimentos. Inclusive foram experiências muito legais, apesar de eu não gostar da área, eu acho muito legal, sabe, poder ter a oportunidade de praticar coisas diferentes. Tem um plantão que eu fiz muita coisa. Nossa, esse plantão eu trabalhei demais, trabalhei muito. Teve um plantão que eu instrumentei 2 cesáreas. Foi isso, eu instrumentei 2 cesáreas, inclusive foi a segunda vez, né, que eu tava instrumentando cirurgias. A primeira vez foi lá na urologia e eu percebi que é muito mais fácil instrumentar uma cesárea do que uma cirurgia urológica. É bem mais simples, menos instrumentos, enfim. E aí, inclusive, em uma das cesáreas, a residente me deixou suturar, né, a pele da paciente para finalizar ali a cirurgia. E aí, nessa sutura, eu aprendi uma sutura nova, né, que é a sutura intradérmica, que é um tipo de sutura que a gente não aprende lá na técnica operatória do 4º período, porque ela é um pouco mais complexa, digamos assim, a gente não aprendeu lá no 4º período. E eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma, porque eu fiz pela primeira vez, eu nunca tinha aprendido, a residente me ensinou ali na hora e ficou bonitinho, sabe? Tipo, nossa, olha, eu consegui! Nesse mesmo plantão, eu lembro que eu pedi para poder ajudar a pediatra, né? Eu perguntei para ela, tipo, tem alguma coisa que eu possa ajudar? E aí eu achei que ela ia me dar um trabalhinho qualquer, mas não, gente, ela me colocou para fazer tudo junto com ela, foi muito legal. Eu recebi o bebê no colo, nesse momento foi muito tenso, sim, né, porque, meu Deus, que responsabilidade pegar o bebê no colo, não posso deixar esse bebê cair. Obviamente a pediatra estava do meu lado ali o tempo todo, eu recebi o bebê, a gente colocou ele no bercinho aquecido, né, porque ele estava com um certo desconforto respiratório, então ele precisava de um atendimento inicial ali. E aí a gente foi auscultar o bebê, eu auscultei o bebê junto com ela. Só que assim, nessa parte ela foi meio tensa. Eu tenho que relatar isso daqui porque foi um negócio que me marcou muito. A gente foi contar a frequência cardíaca do recém-nascido. E aí eu não tava escutando direito, tava muito baixinho, tava muito fraco, tipo, o som do coração, sabe? E eu achei que o problema era o esteto, ou eu que tava colocando no lugar errado. Mas não, gente, o bebê estava entrando em bradicardia. Tipo, o coraçãozinho dele tava quase parando, foi muito tenso.
Aí nesse momento eu me afastei e deixei a pediatra tomar conta, né? Então ela teve que fazer ali as manobras de reanimação no bebê. Realmente assim, foi um momento muito tenso. O bebê tava ficando cada vez mais roxo e molinho. Eu fiquei tipo, meu Deus. Mas no final deu tudo certo, o bebê ficou bem. E foi uma oportunidade muito boa de aprender, sabe? Ela me explicou muita coisa ali de reanimação neonatal, me explicou muita coisa sobre o atendimento ali do recém-nascido. Realmente foi muito bom esse plantão, sabe? Ele foi muito rico, eu aprendi muita coisa. Então, assim, finalizando aqui essa discussão sobre os plantões, né? Porque eu falei demais, gente, me desculpa. Apesar de eu não gostar da especialidade, inclusive eu achava as discussões dos casos muito entediantes, né? Eu gostei muito da experiência dos plantões, porque deu para acompanhar muita coisa, deu para fazer muita coisa, e eu gosto muito, sabe, de coisas novas, aprender coisas novas. Um recado para quem faz medicina na UF, tá indo pro 7º período, porque eu sei que muita gente me assiste por conta disso, né, que tá indo pro 7º período. Seguinte, não vai achando que tudo é flores, porque primeiro, né, tem aquela questão que eu comentei com vocês, pode ser que você chegue lá, aconteceu com muita gente, chega lá, não tá acontecendo nada de interessante, você vai embora sem ter feito nada. E segundo, uma coisa que eu notei ali no ambiente da obstetrícia, eu vou usar o da pediatria como comparação, né? Porque eu faço alguns plantões pela Liga de Pediatria, lá no pronto-socorro de pediatria, e eu notei uma grande diferença. Por exemplo, o pessoal da pediatria, e já ouvi comentar de outras áreas também, eles são muito receptivos com os alunos. Já na obstetrícia, os médicos eles são meio fechados, eles são meio... você não sente aquele clima receptivo, sabe? Às vezes você fica até meio com receio, assim, de falar ou pedir pra fazer as coisas. Inclusive teve essa médica, né, que achou ruim da gente atender os pacientes. Enfim, tem essa questão. Lá no pronto-socorro de pediatria, eu sinto que eu tenho muito mais liberdade para poder conversar e perguntar as coisas e discutir os casos. Na obstetrícia não existe tanta discussão de caso, sabe? Simplesmente o residente ou o interno chega lá, passa o caso e o médico fala o que tem que fazer e pronto. Não existe uma discussão, eu senti falta disso também. E por isso também não vai ser todo médico e todo residente que vai te deixar fazer uma sutura, por exemplo, igual eu tive a oportunidade de fazer, né? Tive a sorte de encontrar uma residente que era muito aberta e muito disposta a ensinar, não é todo mundo lá que é assim. Agora comentar rapidinho aqui sobre as provas, né? A gente tinha a prova de medicina integrada, que tem todas aquelas matérias clínicas que eu comentei com vocês. Como em todo período aqui na UF, são 3 provas no semestre, sempre com questões fechadas. Eu não lembro quantas questões que eram, mas era mais que 20 e menos que 40. Mas eu não lembro quantas questões que tinham. Teve também as provas de patologia, e aí também 3 provas no semestre. Patologia fica separado das outras matérias na prova, né? E aí tem prova teórica e prova prática. A prova prática era só com os órgãos, né? Não teve prova no microscópio igual tem lá no 5º período, né? Só os órgãos para poder fazer o diagnóstico ali. E as provas teóricas, geralmente elas são fechadas, mas a gente teve uma prova que foi toda aberta nesse período, que eu acho que foi a 2ª prova, se eu não me engano. Porque na 2ª prova não teve prova prática, porque não tinha peça realmente daquela matéria, sabe? Para poder ver o órgão e tudo mais. Então, para compensar o nível de dificuldade, digamos assim, as professoras fizeram uma prova completamente aberta. E não foi difícil não, apesar de todo mundo ficou com medo, meu Deus, prova aberta, mas foi uma prova bem coerente. As matérias de método e saúde coletiva não tem prova e a gente tem, por fim, a prova de ASRF. As provas, elas foram todas em grupo, na verdade, a última prova foi em dupla e as outras foram em grupo. E pelo que eu tô lembrando, eu não sei se foram, eu acho que foram 4 provas. Eu não sei se uma delas foi só uma atividade avaliativa, mas enfim, vamos fingir que são 4 provas então. São sempre provas abertas, eu lembro que na primeira caiu sobre aborto, né? E a professora deu um caso clínico e uma reportagem. A gente tinha que basear no caso clínico e na reportagem para responder umas perguntas abertas. A 2ª prova também foi uma prova aberta, que a gente tinha que responder umas perguntas com base em alguns projetos de lei sobre o aborto. A professora entregou um texto que falava de alguns projetos de lei e a gente tinha que responder as perguntas com base no que a gente sabia. A 3ª prova foi sobre o livro, a gente teve que ler um livro nesse semestre.
Na verdade, cada grupo teve que ler um livro. O meu grupo ficou com esse livro daqui, que eu gostei bastante também. É uma história assim bem fluida, bem legal. A gente teve que falar, era sobre racismo, né? Falar um pouco do racismo ali e interpretar junto com uma letra de uma música que tinha na prova. É um negócio bem interpretação, assim, e descrever uma cena do livro. E a última prova foi de um filme. A professora passou um filme pra gente lá no anfiteatro. E aí a gente tinha que escrever uma carta pro personagem principal do filme. Aí já era uma coisa mais envolvendo ética médica e essas coisas assim. O filme também eu vou deixar aqui a capa para quem tiver curiosidade de assistir. É interessante. Ele tem umas partes meio agonientas. Eu não gosto de violências e coisas agonientas, mas tudo bem. Nos outros vídeos eu costumava falar, né, como eu estudei cada uma das matérias. Nesse vídeo eu vou ser mais rápida, mais sucinta, porque eu acho que eu já gastei muito tempo falando de todas as enfermarias e plantões e tudo mais, o vídeo vai ficar muito grande. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre os meus estudos no 7º período, pode deixar perguntas aí nos comentários ou me chama lá no Instagram que a gente conversa sobre isso. Vou falar aqui de uma forma mais geral como que eu estudei. Nesse período eu usei bastante videoaulas. No começo eu usava as videoaulas do Sanarflix na conta do meu namorado. E aí depois ele se formou, né, a conta dele venceu e eu comecei a pesquisar videoaulas no YouTube do Estratégia Med, porque eu tô pensando em talvez assinar o Estratégia Med para estudar para residência quando eu estiver no internato. Vamos ver, ainda tem que decidir isso. Quem me acompanha há mais tempo sabe que há um tempo atrás eu tinha parceria com a Med Simple, e minha parceria com eles acabou, né? O contrato acabou e eu até pensei em assinar a plataforma, mas não quis, não queria gastar dinheiro no momento. E assim, uma diferença básica que eu sei que tem gente que vai ter curiosidade para saber, né? O que eu acho? Med Simple versus Sanarflix. Assim, em questão de videoaulas, resumos, o Sanarflix ele é mais completo. Até porque a Med Simple é uma plataforma recente, então eles ainda estão gravando as videoaulas. E já em questão de questões e flashcards, eu preferia a Med Simple. Eu achava assim, nem a questão de ter mais questões, eu não sei quantas questões que tem em cada, né? Mas é questão realmente de você ter um estudo mais ativo, sabe? Parecia que você conseguia ter mais autonomia com as questões, você conseguia grifar, fazer anotações, você conseguia fazer flashcards diretamente a partir das questões, transformar a questão no flashcard. Tinha um volume muito grande de flashcards, então assim, para estudo ativo, flashcards e questões da Med Simple é mais legal. Enfim, né, eu tava usando bastante videoaulas e eu tava querendo ser mais ágil nos meus estudos, então eu comprei um caderno e eu ia assistindo as videoaulas e fazendo anotações rápidas no caderno mesmo, sem se me preocupar muito se estava ficando organizado ou não, só ia anotando ali os tópicos mais relevantes das aulas e a partir desses tópicos que eu anotava, eu fazia flashcards. Eu gostava de fazer assim, eu assistia a videoaula num dia, anotando, e aí no dia seguinte eu fazia os flashcards, porque aí era até uma forma de revisão. Eu não gostava de fazer tudo no mesmo dia, porque fica cansativo e é melhor fazer no dia seguinte para poder revisar, né? E aí ia acumulando um monte de flashcards. Quando chegava perto da prova, eu reservava ali 1 dia ou 2 dias antes para só revisar flashcards. Assim, nem sempre funcionava, acabava que tinha vezes que eu deixava os flashcards só para a última hora ali de noite, num dia antes da prova, porque tinha mais coisa para estudar, mas enfim, no geral, esse era o ideal que eu tentava fazer. E o aplicativo que eu usei para fazer flashcards foi o Brainscape. Eu queria muito aprender a usar o Anki, mas eu nunca consegui usar aquele negócio, gente. O Brainscape ele é mais fácil de usar. Alguns assuntos eu estudei por livro, mais especificamente os assuntos de pediatria. Eu usei o Tratado da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu acho ele muito bom para estudar e praticamente toda a pediatria eu estudei foi por ele. Teve outros assuntos que eu estudei só pelas minhas anotações de aula mesmo. Eu gosto bastante de fazer isso para patologia. Durante a aula eu anoto tudo que a professora fala e aí depois em casa eu organizo as anotações. E, por fim, para nefrologia especificamente, como eu comentei com vocês, eu gostava de ver uma videoaula antes da aula do professor. Como é que eu fazia isso, gente? Eu, tipo assim, acordei, hoje tenho aula de nefrologia. Enquanto eu tava escovando o dente, me arrumando, tomando café da manhã, eu deixava uma videoaula ali rodando e ficava só escutando. Aí quando eu chegava na sala de aula, meio que eu tinha um esqueleto na minha cabeça do que o professor ia falar, sabe? Tipo, essa matéria tem que saber isso, isso, isso. Aí eu ia anotando o que o professor ia falando.
e até atualizando algumas coisas que eu tinha visto na videoaula. E pra gente finalizar esse vídeo, vamos falar dos materiais. Eu tô aqui com a minha bolsinha Mediciner. Antes de falar dos materiais de medicina, né, vamos falar dos materiais mais normais, assim. Eu mostrei pra vocês, né, que eu comprei um caderninho pra estudar. Tinha vez que eu também levava ele pra aula, às vezes eu ficava com preguiça de levar o notebook, aí eu levava o caderninho pra anotar, levar menos peso na bolsa, sabe? Ah, inclusive eu comprei uma bolsa nova, deixa eu mostrar pra vocês, cadê ela? Eu comprei essa bolsa aqui, eu vou deixar a marca dela aqui no cantinho, porque eu esqueci como é que eu falo o nome dessa marca. Esqueci qual que é a marca. Eu comprei essa bolsa porque eu cansei de usar mochila. Como eu vou a pé pra faculdade, ficava suando minhas costas, sabe? Fica suando aqui assim, ai, tava me dando agonia, gente. Aí eu comprei essa bolsa inicialmente pensando em usar só nos plantões e nos ambulatórios. Mas eu acabei usando ela pra tudo, pra todas as aulas. E agora eu vou mostrar os materiais de medicina. Os materiais são os mesmos dos semestres passados, mas eu vou mostrar o que foi útil e o que não foi nesse semestre. Estetoscópio, sempre útil. Esfigmo, sempre útil. Oxímetro tem se tornado cada vez mais útil. Esse oxímetro que eu tenho, ele é o oxímetro adulto. Eu tô querendo comprar o pediátrico. Eu sei assim que não tem muita necessidade de comprar um oxímetro pediátrico, mas eu acho que vai ser útil lá no internato. Quando eu fui fazer plantão, o último plantão da Liga de Pediatria que eu fui fazer, por exemplo, eu precisei de um oxímetro para colocar no pezinho do bebê e esse daqui não servia. Eu tive que pegar um oxímetro emprestado da residente de pediatria. Imagina, se ela não estivesse por lá, eu não ia conseguir pegar a saturação da bebê. E eu precisava, porque nesse dia eu fiquei responsável, né, por fazer evolução, coisa que eu nunca tinha feito, achei super legal também. O brinquedinho da pediatria, ele não foi útil nesse semestre, porque a gente não teve um ambulatório de pediatria, né? E eu não gosto de usar isso aqui em enfermaria e pronto-socorro, porque senão fica passando bactéria, né, de uma criança para outra. Não dá para usar com crianças doentes. Até dá, mas depois tem que lavar e vai estragar. Fita pediátrica também não foi útil, porque não tem ambulatório de pediatria nesse semestre. Lanterninha poderia ter sido útil em alguns casos? Até poderia, mas não foi útil, não usei. Martelinho de reflexos, nunca mais usei esse negócio desde o segundo período. Mentira, usei sim, já teve casos de paciente com queixa neurológica que eu precisei, mas assim, casos muito pontuais e nem foi nesse período. O jaleco, né, eu não tô com ele aqui agora, mas nem precisa comentar que tem que usar jaleco a todo momento. E uma coisa que eu acho que pode ser útil nesse semestre que eu não comprei é um scrub. Não é extremamente necessário, mas é bom para usar nos plantões. Eu geralmente usava roupinha do hospital mesmo, mas para quem tem é prático. Eu tenho um scrub, só que ele tá meio grande pra mim, eu dei uma emagrecida nesses últimos tempos. Aí eu não tô gostando muito dele no meu corpo. Mas enfim, eu quero comprar mais, principalmente pro internato. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí pra eu saber que você gostou. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.